Ahora. Sí. Por dentro, y le doy grabar. Todavía no. Vamos a empezar a admitir. Todavía no puedo grabar. ¿No puedo grabar? No soy cojo todavía. Avísame porque sí te asigné el permiso de cojos. No, todavía no lo tengo. Permiso al operador para reunión para grabar. Soporte, evento, Augusto. No tengo todavía. Ahí está. Hola, buenos días a todos. Bom dia a todos. Não tá na tua, já deu buenos dias a todos. Bom dia.
Hola, muy buenos días. Bom dia. Mayra, muy buenos días. De la empresa de Bolivia te saludamos. Bom dia. Aqui desde a Bolívia. Bom dia, Patrícia. Que bom ver você. Uma equipe muito grande. Estamos esperando Muy buenos días. estamos esperando que se unan más. Estamos esperando a conexão de mais pessoas. Vamos esperar mais 3 minutinhos. Obrigada a todos por se conectarem de forma oportuna. Queria pedir a Helenis se pode deixar de projetar um minutinho a tela. Gracias. Eso ahí sí. Obrigada. Y en este momento están ingresando más Nesse personas. momento estão ingressando mais pessoas. Vamos esperar uns minutinhos. ¿No se escucha o sí se escucha? Sí se escucha. Estão Lo me que estoy ouvindo? Les agradecería Agradeceria se podem deixar no chat o nome da FS ou entidade fiscalizadora que estão representando, por favor. Também queríamos informar que temos tradução simultânea para português e de português para espanhol. Para ativar, final de la pantalla para que a opção está na parte inferior da tela para ouvir na língua que vocês quiserem. esperamos un minutito más y empezamos. Vamos esperar mais um minutinho e começamos. Bueno, Ok, yo creo que ya estamos dentro del tiempo. já estamos prontos para iniciar. Queria cumprimentar vocês, agradecer por sua companhia na jornada de hoje. Muito obrigada por aceitarem este convite. Esta é a segunda reunião técnica no trabalho de auditoria coordenada sobre violência de gênero do Grupo de Trabalho de Gênero da OLACEPS. Esperamos que estejam aqui todas as equipes que conformam as delegacias representantes da organização composta por esse trabalho.
Em primeiro lugar, desde a coordenação do Grupo de Trabalho de Gênero, queríamos parabenizar as pessoas auditoras que finalizaram os 2 primeiros cursos da auditoria coordenada. São Introdução à Igualdade de Gênero e Não Discriminação e Desenho de Estratégias de Comunicação para Produtos de Auditoria. Les puedo pedir un favor, si pueden silenciar Por sus favor, silenciem seus microfones enquanto estamos falando. Muito obrigada. Ok. Também queria informar a todas as pessoas que ainda não concluíram os cursos, teremos um último prazo para finalizarem até o próximo dia 19 de agosto, um prazo que não será prorrogado, é o último final. É bom lembrar que todas as pessoas que fazem parte do trabalho de auditoria devem fazer os cursos, concluir. É um requisito de capacitação. Também, como dado informativo, queria comentar que estamos em processo de compra das passagens aéreas para assistência de forma presencial à oficina de planejamento que será desenvolvida na cidade de Assunção, Paraguai, do dia 23 ao dia 25 de agosto. Vamos enviar em breve as passagens de avião e, por favor, uma previsão das condições exigidas para o ingresso ao Paraguai, conforme cada país de origem. Consultem na internet o que vocês precisam. Nós, de igual forma, vamos enviar um guia de participantes junto com passagens aéreas para estar mais informados, mas é uma responsabilidade de cada um saber os requisitos para ingressar, para entrar, seja vacina, teste PCR. Nós vamos informar, mas de qualquer forma, informem-se. E, finalmente, desde a coordenação do Grupo de Trabalho de Gênero, queremos apresentar Helenis Maria Pasacas Correa. Ela é consultora que irá apoiar o grupo coordenador da EFS do Chile no preparo da metodologia da auditoria coordenada que estamos trabalhando. Então, é importante dizer que a contratação da Helenis foi feita por meio do apoio que nós temos no projeto OLACEFS, GIZ, para a luta contra a corrupção. Helenis, seja bem-vinda, por favor. A palavra é sua. Se quiser cumprimentar o nosso primeiro ponto, ela irá fazer uma apresentação. Helenis, você está me ouvindo? Estou ouvindo bem. Meu nome é Helenis, eu sou especialista em direito das mulheres. Estou aqui para auxiliar o trabalho de auditoria coordenada. Aqui, sim. Estão vendo? vocês conseguem ver a tela? Como aqui teremos uma diversidade. Aqui nós temos uma diversidade de entidades fiscalizadoras superiores e também uma diversidade da formação dos auditores. Aqui eu vou tratar de assuntos que alguns de vocês já têm conhecimento e para outros pode ser um assunto desconhecido. Então, a minha proposta é abranger estes assuntos relacionados com a presente auditoria coordenada de violência de gênero. Princípios fundamentais, estudos preliminares e dados. Princípios fundamentais, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação contra as mulheres é baseada na Carta das Nações Unidas, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e as Convenções Internacionais de Direitos Humanos.
Eu não vou aprofundar, pois esses princípios são estudados em outros eventos relacionados com a auditoria. Mas eu sei que é importante mencionar como pontos que devem ser considerados. Vamos abordar os princípios que sustentam a luta contra a violência de gênero incorporados na CEDAW, que devem orientar e permeabilizar toda a auditoria. Tem três princípios fundamentais. Princípio de igualdade substantiva, princípio da obrigação dos Estados e princípio de não discriminação. Princípio de igualdade substantiva. Tem muitas razões que contribuem para a desigualdade. Tem pessoas que nascem com muito mais acesso e chances que outras. Os estereótipos de gênero reforçam a diferença entre homens e mulheres e sujeitam as mulheres que precisam de proteção, mas, na verdade, tanto homens quanto mulheres compartilhamos as mesmas características, com exceção da capacidade reprodutiva. Em última instância, nós somos iguais. A desigualdade imposta entre homens e mulheres também é reforçada por um sistema patriarcal que vê os homens como superiores e líderes. Argumento que os homens devem ter maiores direitos a recursos econômicos, porque eles têm a responsabilidade de manter a família. No entanto, essa crença não se corresponde com a realidade. Hoje em dia, tem mulheres solteiras, divorciadas, Separadas. e elas são o único sustento da família. Em Brasil, há uma No Brasil, tem uma imensa quantidade de mães solteiras que mantêm suas famílias. É estimado que 70% dos pobres do mundo são mulheres e elas estão nessa situação. A igualdade pode ser estudada de três formas: formal, protecionista e corretiva. Informal, a sociedade ignora que homens e mulheres são realmente diferentes. Segue os padrões masculinos enquanto ignora as necessidades especiais com relação às mulheres. Por exemplo, uma fábrica permite que homens e mulheres trabalhem durante a noite, mas se a fábrica não for bem iluminada e não outorga esse cuidado com as mulheres, o plantão de noite pode ocasionar situações de agressão sexual e isso pode desanimar as mulheres para trabalhar de noite. Com foco protecionista, as mulheres perdem oportunidades porque elas são percebidas como vulneráveis e é proibida a participação de algumas atividades. O mesmo exemplo, a fábrica tem a política de não contratar mulheres para trabalhar de noite, para protegê-las contra agressões. Isto não resolve o problema e nega às mulheres a chance de emprego e contratação adicional. Com foco corretivo, a prioridade é corrigir as condições dadas ao meio ambiente para beneficiar homens e mulheres de igual forma. A fábrica poderia melhorar a iluminação e outorgar um transporte seguro para as mulheres, criando um ambiente seguro para trabalharem durante a noite. Com foco corretivo, isto conduz à igualdade substantiva, pois reconhece as diferenças
e reafirma a igualdade entre homens e mulheres. Obriga a corrigir o ambiente de trabalho que põe as mulheres em desvantagens, nivela as condições de participação, exige que as leis e políticas levem em conta a perspectiva de gênero. A igualdade substantiva assegura que as mulheres tenham igualdade de oportunidades e igualdade no acesso a essas oportunidades. Igualdade, logo de resultados e benefícios. Temos o princípio da obrigação dos Estados. CEDAW é uma das Comissões de Direito Humano das Nações Unidas que se preocupa pelos direitos das mulheres, com os temas mais ratificados no mundo. 188 países ratificaram a convenção. Os países que ratificaram a convenção concordaram tomar todas as medidas e melhorar a situação das mulheres. Em um país democrático, há 3 divisões de poder do Estado. Nós temos executivo, legislativo e judicial. Os 3 poderes devem trabalhar unidos na harmonia para atingir uma igualdade de gênero substantiva. Quando os países que ratificaram a CEDAW fizeram da convenção um documento juridicamente vinculante, obrigaram os Estados-parte a implementar e a fazer cumprir os princípios e as normas previstas. A cada 4 anos, os Estados-parte devem informar o comitê da CEDAW sobre as medidas adotadas para respeitar, proteger, promover e cumprir com os direitos das mulheres nos seus respectivos países, sobre a base da... Cada equipe poderá consultar esses relatórios na web para comprovar a situação nos seus respectivos países, conforme aparece aqui esse link na tela. Implica as medidas adotadas pelos Estados-partes. Os Estados-partes devem respeitar os direitos da mulher, não podem fazer nada que viole os direitos da mulher, ou como promulgar leis discriminatórias e realizar práticas discriminatórias. O Estado-parte também deve derogar todas as leis discriminatórias existentes. O Estado deve proteger os direitos da mulher e garantir que exista mecanismo para apresentar as denúncias e reparar os danos. E o Estado-parte deve regular aos atores na vida privada, como empresa, corporações, inclusive pessoas físicas, para que os direitos das mulheres não sejam violados, para diminuir a discriminação, impondo sanções contra os atos de discriminação. O Estado-parte deve promover os direitos da mulher e criar consciência sobre os direitos da mulher em todo o país. O Estado deve cumprir com os direitos das mulheres e deve tomar medidas positivas para criar condições favoráveis para o exercício deste direito, garantir a igualdade das mulheres que possibilitem o desenvolvimento de capacidades, fortalecendo as capacidades das mulheres para que possam ter oportunidades, excluir os obstáculos, os que as mulheres enfrentam, para garantir a igualdade de direito, de feito e de direito. Isso significa que o Estado também tem a obrigação
de implementar medidas especiais. Trata-se de medidas adotadas para proporcionar vantagens temporárias para as mulheres com o objetivo de acelerar a igualdade substantiva e combater a discriminação. Por exemplo, apesar de construir escolas, encontro com professores nas áreas rurais, isso que fazia que as meninas não iam na escola. Ao analisar o problema pelos quais elas não iam à escola, encontramos que a maioria dos docentes eram homens, e devido aos costumes daquelas aldeias rurais, as famílias não estavam dispostas a permitir que suas filhas frequentassem a escola, que estivessem perto de homens, mesmo que fosse um professor. Outro achado foi que muitas famílias dependiam do trabalho das meninas para que se encarregassem das responsabilidades da casa. Nas áreas rurais, as famílias entendem, já por costume, que a educação das meninas não é tão importante como as tarefas do lar. Além disso, elas vão estar encaminhadas para o casamento e precisam saber as tarefas da casa. O Estado é responsável de garantir que a educação das meninas seja tão importante como a educação dos meninos. O Estado deve adotar uma política pública temporária focada para criar condições para que as meninas nas áreas rurais possam estudar e assistir às aulas. Cumprir com a parte obrigatória da escolarização das meninas, contratando professoras nas escolas e dando à família para compensar a perda do trabalho. No Brasil, a Lei Maria da Penha, com a esperança de que o sistema possa mudar e termine com a violência de gênero na discriminação da mulher. Princípios de não discriminação. A discriminação da mulher, quando viola os princípios de igualdade de direito, respeita a dignidade humana, dificultando que as mulheres participem nas mesmas condições do que o homem na vida política, social, e econômica e cultural de cada país. Foram tomadas muitas práticas para a discriminação. Entretanto, a discriminação continua estando muito presente em muitos países, tanto na discriminação direta como também na indireta. Muitos países discriminam diretamente as mulheres e as meninas. Muitos países, por exemplo, praticam lei de nacionalidade que discrimina diretamente as mulheres do que as meninas. A lei permite que os homens transfiram a sua cidadania para seus filhos. Entretanto, esse direito não é concedido para as mães. Sem cidadania, as meninas ficam excluídas da proteção do país, como serviços de saúde, educação, entre outros, que são entregues aos cidadãos. A discriminação indireta provém de leis e políticas neutrais, enquanto a gênero, que parece que dá igualdade de oportunidade e acesso para homens e mulheres. Mas, na prática, as mulheres... Discriminação histórica causada por el sistema patriarcal. As políticas públicas tomam ao homem como parâmetro e estabelecem regras... Tomam os homens como parâmetro e estabelecem recordes que impedem a participação igualitária da mulher. O patriarcado é um sistema social em que a dominação de homens como a principal figura
de autoridade é fundamental para a organização social. Os homens têm autoridade sobre as mulheres e as meninas, e também a propriedade, o qual implica a instituição da denominação e do privilégio masculino e a consequente subordinação feminina. No sistema patriarcado, valoriza mais os atributos masculinos do que os femininos. Isso se deve a que os atributos femininos são vistos como fraqueza em muitos países devido a questões de gêneros. Muitos enfrentam obstáculos devido às tradições, crenças, religiões e também as culturas, e experimentam discriminação ao longo das suas vidas. É importante considerar que a não discriminação contra as mulheres deve ser de direito, de feito e de direito. Por exemplo, existe uma política pública em um lugar que estabelece que brinda igualdade de oportunidades para homens e mulheres para aumentar as suas rendas e melhorar os seus meios de vida. O governo entrega subsídio para a piscicultura, a única condição na qual a pessoa seja proprietária da terra, vai facilitar a formação material para a realização de todos os trabalhos, se a pessoa for dona da terra. Entretanto, nenhuma mulher participou no programa, pois nenhuma delas são donas de terras. A razão é que nas leis de herança, né, são discriminatórias e não permite que as mulheres herdem os bens. Na cultura local também proíbe as mulheres a ter seus próprios rendimentos e deve ter acesso às rendas familiares, dependendo dos pais e do marido. Dessa forma, proíbe o acesso das mulheres para as políticas públicas. Há muitas leis e políticas que proíbem que as mulheres possam usufrutuar dos seus direitos. É provável que tais políticas existam em muitos países e em vários entornos, porém, estão dissimulados. As leis devem beneficiar as mulheres, considerando a discriminação histórica que impedem a elas de exercer os seus direitos e de ter as mesmas oportunidades que os homens. E os estudos preliminares, em termos gerais, estes são mecanismos que nós podemos obter das disposições contidas nos editais. A informação sobre o tema auditado, que podem ser obtidos de uma variedade de fontes. Devemos ter cuidado com as fontes de informação para preservar a qualidade. O estudo preliminar é a oportunidade de adquirir conhecimento sobre os setores que envolvam a atividade governamental. Procura-se compreender a articulação dos governos para atingir os objetivos de uma política pública, o papel das organizações públicas e privadas que estão envolvidas e os principais métodos e as dificuldades. Em análise preliminar, consiste em recolher informação relevante sobre o termo auditado com o objetivo de adquirir os conhecimentos necessários para formular as perguntas que serão examinadas pela auditoria. Entender o objetivo da auditoria vai permitir ver as partes importantes
Coletar informação para efetuar a auditoria pode ser feita considerando a política pública que vai ser abordada em matéria da violência de gênero e seu contexto, bem como relação com o funcionamento e dinâmica do organismo encarregado das políticas públicas. Com relação à política pública e seu contexto, podemos conhecer os objetivos. Quais são os objetivos gerais, parciais, dependendo do trabalho que vai ser realizado, a situação no contexto das prioridades governamentais, as estratégias de ações desenvolvidas, metas estabelecidas, pessoas, segmentos de recursos empregados e também dos serviços oferecidos e os benefícios proporcionados, a estrutura organizativa, linha de subordinação e a relação da atividade. Podemos conhecer presupuesto. La historia de la política pública. Desde la fecha de la creación, las denominaciones anteriores y cambios en su concepción lógica con relación a los objetivos, cuáles son los destinatarios y formas de implementación. Quais são os grupos de interesse e características do entorno externo e interno. A natureza do trabalho de outras agências governamentais ou programas que trabalham em la mesma área. Las líneas de coordenação e interação. Enquanto o funcionamento do órgão encarregado da política pública, quais são? Verificar os processos de gestão, as bases de dados existentes e disponíveis, governamentais ou não governamentais, os controles internos, gerenciais, sociais, qual é a participação da sociedade, as restrições e limitações enfrentadas, como imposições legais, limitações devido à tecnologia, falta de recursos ou dificuldades para cooperar com outras entidades ou instituições. A equipe deverá realizar relevamento de trabalhos relevantes em matéria de violência de gênero e não discriminação, identificando os aspectos evaluados e principais conclusões dos informes de auditoria. Controles internos anteriores, además de estudos e investigações realizadas por el organismo executor ou por instituições acadêmicas de renome. Para cada tipo de informação, devemos identificar a fonte e verificar sua qualidade, para não comprometer o progresso e o êxito da auditoria. Como exemplos de fontes de informação, temos a documentação legal. Temos a documentação legal e institucional. Institucional, existente na política pública, analisando desde assuntos constitucionais até normativas que abranjam a violência de gênero. Relação orçamentária, financiação da política pública, documentação da estratégia de governo e ações de acompanhamento da gestão. Estudos realizados para a implementação da política pública, organigramas
diretrizes operativas internas, sistemas de gestão, bases de dados oficiais, informatizadas ou não, sistemas de informação da administração pública, bibliografia especializada, gerentes e especialistas a fim de realizar imprevistos, benefícios governamentais, relatórios e estudos produzidos por uma fonte acreditada, documentos dos meios de comunicação especializados no assunto. Deve-se ter especial cuidado com o uso de revistas, jornais e outras publicações jornalísticas, como também a informação da internet, que pode dar informação geral indicando a relevância de um assunto determinado, não são objetos de crítica qualificada próprias de publicações científicas. Outras publicações, inclusive de caráter oficial, devem ser interpretadas com reserva em vista da possibilidade de apresentar fatos de forma seletiva a fim de ser base de um ponto de vista. Todas estas informações irão fazer parte do conhecimento do auditor, requisito para a construção da matriz de planejamento. O propósito da matriz de planejamento é ajudar na elaboração conceitual do trabalho e na orientação da equipe na fase de execução. Quando o padrão de planejamento é bem feito e a fase de execução se torna muito mais fácil de executar, pois toda a informação será conformada ou não, com maior precisão, sobre a realidade da política pública, capaz de fornecer elementos dignos de análise e as recomendações necessárias para o ajuste da política pública. A elaboração da matriz de planejamento depende fundamentalmente da informação obtida do estudo preliminar sobre tudo o que se quer pesquisar. Na fase de análise preliminar, podemos utilizar técnicas para fazer um diagnóstico baseado na interpretação sistemática das informações coletadas por meio dos principais problemas relacionados com o desempenho do governo da implementação da política pública. A coleta e análise de informações constitui um processo de construção do conhecimento. A forma em que chega a uma conclusão sobre o fenômeno pesquisado é, pelo menos, tão importante quanto o próprio conhecimento. E os métodos utilizados para a gestão precisam ser definidos, compreendidos, discutidos e melhorados a fim de aplicá-los na construção da matriz de planejamento e desenvolver o trabalho com sucesso. Naturalmente, existem diferentes métodos, pois a realidade é apresentada com fenômenos diferentes e típicos. Para isso, é preciso de enfoques metodológicos técnicos particulares. As características dos objetos de estudos para seu conhecimento e compreensão. Os métodos de pesquisa, portanto, estão disponíveis para se adaptar a diferentes processos de pesquisa. E existe uma faixa de mecanismos e procedimentos científicos para superar as dificuldades e problemas durante a construção do conhecimento. Eu queria mencionar a importância da triangulação da informação. A triangulação é um procedimento que combina diferentes métodos de
coleta de dados, diferentes amostras, diferentes perspectivas teóricas e momentos no tempo para consolidar as conclusões sobre o estudo realizado. Como o objeto do trabalho envolve fenômenos sociais, a triangulação permite abranger o fenômeno em pesquisas de diferentes formas ou por meio de múltiplos métodos em diferentes momentos e com base em diferentes fontes. Também é muito relevante consultar estudos com bases de dados otorgados por instituições que representam a sociedade civil. Contamos com importantes institutos e organizações não governamentais que podem ajudar as equipes auditoras para a compreensão do fenômeno da violência de gênero e a não discriminação. No Brasil, tem o Instituto Galvão, por exemplo. Dados. Aqui é importante mencionar a diferença entre dados e informação. Os dados são um registro. A informação é o resultado do processamento dos dados para sua interpretação. Os dados ajudam a tomar decisões com o objeto do estudo e fazer análises com base objetiva. Na análise de dados, proporciona um conjunto de informações que pode ser utilizada para planejar e fazer auditorias, para que os dados se tornem informação útil. É necessário que cumpram alguns critérios, pois os resultados obtidos da análise dos registros podem comprometer a política pública. A inconstância dos dados. A inconsistência de dados faz com que os resultados de análise não reflitam o cenário real. Quando temos muitos dados sem qualidade, incompletos, com imprecisões ou sem relevância, isso põe em risco toda ação e atividade política pública baseada neles. Os erros, inconsistências e outros problemas relacionados com o registro de dados afetam a avaliação que será realizada especialmente com relação às decisões erradas a partir dos dados para a implementação de políticas públicas. Os dados são essenciais para tomar decisões. A partir deles, serão executadas diferentes instâncias de governança. Existem alguns requisitos por meio dos quais podemos avaliar a qualidade dos dados. São erros. Integridade. Os dados devem estar completos, com todos os registros pertinentes. Cumprimento. Os dados devem seguir os padrões estabelecidos para os registros. Precisão. Os registros devem ser corretos e estar atualizados. Coerência. Os registros realizados, embora em diferentes lugares, devem ser os mesmos. Integridade. É a garantia de que o registro seja conservado no seu estado original. É preciso conhecer a origem e a forma em que os dados foram obtidos, com a possibilidade de rastrear e conectar os registros com outras informações. Verificação com uma verificação de autenticidade. Em termos absolutos, não existe um parâmetro absoluto para determinar a qualidade dos dados. Aí há quem diz que esta medição é relativa ao domínio de assuntos específicos. Mas sempre é necessário avaliar a presença de mais fatores que determinem a qualidade dos dados para uso previsto.
A escolha das bases de dados deve ser estabelecida considerando os critérios da base de dados para o assunto, sua capacidade para permitir a geração de uma vista global do assunto e o histórico da informação da base de dados. É a descrição qualificada de parâmetros variáveis. Na maioria dos países da América Latina e do Caribe, com relação a assuntos de gênero, ainda tem bases de dados em construção, incluindo a incorporação de interseccionalidades. Em primeiro lugar, temos o desafio de construir esses dados em cada país. E outro desafio é usar os mesmos conceitos para formar uma única base de dados na América Latina. Eu digo isto, por exemplo, o caso do femicídio. Em cada país tem uma definição e critérios diferentes para caracterizá-lo e vai depender da situação de cada país. Quando a pandemia começou no Brasil, os dados de pessoas infectadas eram referidos só à quantidade de pessoas infectadas e mortas. Logo, depois de muitas críticas, foram incorporados dados como gênero, raça, faixa etária, para que as medidas de proteção adotadas pelo governo fossem direcionadas para aqueles grupos de pessoas que mais precisavam da ação do governo. Esta auditoria coordenada será uma grande chance para convidar os governos para fazer registros apropriados para o melhoramento dos dados, a fim de subsidiar políticas públicas que se ajustem melhor às necessidades da população, para que o dinheiro público não seja desperdiçado em políticas que não tragam benefício e qualidade de vida. Finalmente, eu trago aqui a recomendação de uma base de dados importante para esta auditoria coordenada. É uma base de dados organizada pela ONU Mulheres. Aqui, nesse link, as equipes podem consultar os dados de acordo com o perfil de cada país, como também consultar a plataforma global de conhecimento para pôr fim à violência contra as mulheres. A plataforma tem como objetivo melhorar o conhecimento e a coordenação de diferentes atores para a violência contra as mulheres de forma mais efetiva. A plataforma é dividida em 3 partes: base de dados mundial sobre a violência contra as mulheres, inventário de atividades das Nações Unidas para pôr fim à violência contra as mulheres e o Centro de Conhecimento Virtual, que inclui dados sobre luta contra a violência, informação sobre as medidas e ações realizadas pelos governos e nas políticas públicas. La atención, estoy disponible para responder preguntas. Gracias.
¿Aló, me escuchan? Ahora sí. Perdón, pero no tenía el micrófono activado, por eso no podía hablar. Muchas gracias, Elenis, por tu presentación, muy clara además, porque lo escuché por los dos idiomas y se entendía perfecto. Espero que todas las personas de las EFs subnacionales hayan podido captar bien la información, también las personas de las EFS. Ahora yo le voy a dar paso a Isabel Villar, quien hace parte del equipo técnico de la Contraloría General de la República de Chile y quien va a continuar con la exposición dentro de esta reunión técnica. Isabel, ¿estás por ahí? Hola. Patricia, ¿estás por ahí tú? También tienen problemas con el audio, parece. Gustavo, si nos puedes ayudar, se llama Isabel Villar. Yo no la veo en la pantalla. Ahora sí, ¿me escuchan? Ahora sí, Mayra, perfecto. sí, ya, perfecto. Sí, bienvenida, Había un Isabel. Muchas problema gracias. con el audio. Ok. Un saludo a todos, primero que nada. Voy a exponer algo muy breve. Voy a compartir. Por favor, me avisan si se ve, porque... Se ve. ¿Se ve bien? ¿Sí? Sí, se está viendo. Perfecto. Ya, perfecto. Bueno, un saludo a todos. Buenos días o buenas tardes, depende de dónde estén. A continuación voy a explicar dos cosas muy básicas, que es dónde estamos, que es en la etapa de planificación, y algunos aspectos a considerar para la jornada del taller de planificación que ya prontamente tendremos en Paraguay. Bueno, me presento, soy Isabel Villar del equipo coordinador, ya lo hizo Mayra, pero también quería comentar que me acompaña aquí en el equipo coordinador Karen Vázquez, Patricia Nasif y Sandra Ávila. Entonces, esta parte es muy breve. ¿Dónde estamos hoy día? En la segunda reunión técnica. En esta reunión... Nesta segunda reunião técnica, Elis já nos mostrou alguns temas que podem ajudar na etapa de planejamento. E o que é que vem agora? Lembrar que alguns dias, através do correio, da auditoria coordenada, foi indicado que é uma mudança de estratégia. Agora nós vamos ter uma matriz de planejamento único. E com essa mudança de estratégia, talvez nos surpreendeu, porque nós dissemos antes que cada entidade fiscalizadora participante vai fazer sua própria matriz, mas basicamente, devido à análise de informação que nós tivemos que fazer, da retroalimentação que nós recebemos, decidimos mudar essa estratégia, e basicamente porque também temos um objetivo comum, que é entregar um resultado consolidado. E esse resultado também tem que estar uniformizado. Isso sem prejuízo de que cada um possa adaptar essa matriz à sua realidade. Essa matriz nós vamos enviar antes da reunião presencial. Vai ser no dia 17 de agosto. A ideia é que vocês possam revisar a matriz e verificar a matriz, e dentro da medida possível, sabemos são poucos dias antes do encontro dessa oficina de planejamento, e na medida que fosse possível, por favor, nos enviem seus comentários para que a gente poder preparar o workshop e dar uma resposta mais concreta. Se não for possível ver esses comentários com antecipação, pedimos que, por favor, levem ao workshop, e lá vamos fazer uma análise e fazer uma matriz que possa ser aplicável para todos. Agora, bem, para o workshop de planejamento, a oficina vai ser uma instância, nós vamos paralisar a matriz, vamos fazer uma análise participativa de cada um, com a participação de cada um de vocês,
somos muitas entidades que participam. Vamos a participar muitas pessoas, então estamos tentando fazer de uma maneira que possa ser ordenada, que possamos receber as retroalimentações de cada um de vocês. E o que iremos solicitar para poder levarem para esta oficina? Vai ser uma pequena apresentação do problema da violência que cada um já verificou, verificou no seu país, uma exposição curtinha de não mais de 10 minutos, porque somos muitos, não? E que possa considerar 3 aspectos fundamentais. Qual é o problema de violência em que vive cada país, que tipo de violência vai ser abordada e quais são os desafios que vocês estão visualizando que o país está enfrentando para erradicar a violência contra a mulher. Esses 3 tópicos, gostaríamos que vocês possam fazer aí uma apresentação pequena para abordá-la em 10 minutos, para que possamos todos conhecer a realidade de cada um dos países participantes. Isso vai ser enviado depois por correio. Se vocês não anotaram, nós vamos mandar por correio. Vamos mandar também uma proposta, uma minuta, para vocês possam receber a informação, para que todos possamos ter o mesmo tipo de apresentação para essa oficina que vai ser realizada. Isso era o que eu queria dizer, como um resumo. Sim, estamos vendo. Basicamente, vamos enviar essa minuta da matriz para que vocês possam analisar, estudar e depois vamos discutir na oficina e fazer, então, a apresentação que vamos precisar que façam cada um dos participantes no Paraguai. Isso foi tudo pela minha parte. Obrigada, Isabel. Acontece que eu estava pensando, já é meio-dia e a reunião vai terminar, estava prevista somente para 1 hora. Queremos convidar a todos os que tiverem dúvidas, perguntas sobre esta segunda reunião técnica, por favor, que possam fazer os seus comentários através do correio eletrônico para a editoria coordenada, para a violência, controladoria.cl. Também queremos informar a gravação dessa reunião vai estar, mas a apresentação da Lene também vai ser entregue a vocês. A mesma coisa que a informação que a Isabel acabou de entregar agora vai ser enviada por correio, para que vocês possam ter a informação mais clara em mãos. Sei que depois desta reunião vão ficar dúvidas e consultas, que é lógico, então nós convidamos que, por favor, que façam hoje mesmo para que nós possamos nos reunir e dar uma resposta, para podermos preparar o melhor possível para a apresentação na oficina de planejamento. Isso seria. Por favor, envie as suas perguntas pelo correio e nós vamos respondê-la o mais rápido possível. Muito obrigada a todos pela sua participação. Que tenham um excelente dia, uma ótima tarde e seguiremos em contato. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Enviem todas as suas perguntas no correio, por favor, de todas as dúvidas que tiverem, e vamos respondê-las.